no tenía poder, porque dentro del templo não havia presença no había de Deus. presencia de Dios. Mas Hoy Deus não está nos templos. Dios no está en el templo, Deus está dentro de você. Dios está dentro de ti. Você é a igreja de Jesus. Usted es iglesia de Cristo. Você é o templo de Jesus. Tú eres el templo de Jesús. Você é o templo de Jesus. Tú eres el templo de Cristo. Você é o templo de Tú Jesus. eres el templo de Jesús. Você é o templo de Tú eres Jesus. el templo de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aplauda fuerte. Gloria al nombre de Jesús. No dia de Pentecostes, En el día de Pentecostés houve momento de separação. hubo un momento de separación. Aqueles que foram separados Aquellos que fueron separados para andar na glória de Deus, para andar en la gloria de Dios. porque receberam o Espírito Por Santo de los que Deus recibieron el Espíritu Santo e decidiram y decidieron a sair da comodidade y da salir de la religião comodidad de la religión e seguir y Jesus Cristo. seguir a Jesucristo. No dia de Pentecostes, En el día de Pentecostés começou a cumprir na vida daqueles apóstolos comenzó a cumplirse en la vida de los apóstoles o processo da mortificação, o processo da crucificação, el proceso de la crucifixión, o processo da el mortificação. proceso de la mortificación, de morir. Naquele dia, En ese día o Espírito Santo de Deus veio el Espíritu de Dios vino e eles começaram a orar em línguas. y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Eles começaram a orar em línguas. Ellos comenzaron a orar en lenguas. Quando eles começaram a orar em línguas, Cuando ellos comenzaron a orar en lengua, o Espírito Santo de el Deus Espíritu Santo de Dios começou a matar Pedro, comenzó a marcar a Pedro, começou a matar João, comenzó a marcar a Juan, começou a matar Tiago. a Santiago. Não havia mais espaço No había más espacio para Pedro, para Pedro, para o velho Pedro, para el viejo Pedro, para o velho João, para el viejo Juan, para o velho Tiago. para el viejo Santiago. Aquela casa agora, Aquella casa ahora pertencia a Jesus. pertenecía a Jesús. Pertencia a Jesus. Pertenecía a Jesús. Paulo foi bem claro. Pablo fue bien claro. Eu estou crucificado com Jesus Yo Cristo. estoy crucificado con Cristo. Cristo agora Cristo ahora vive em mim. vive en mí. Não sou mais eu. No soy más yo. Não existe mais Paulo. No existe más Pablo. Não existe mais Pedro. No existe más Pedro. Não existe mais João. No existe más Não Juan. existe mais Tiago. No existe más O que Santiago. existe agora Lo que existe ahora é a presença de Jesus Cristo. es la presencia de Jesucristo. É Jesus Cristo. De Jesucristo. É Jesus Cristo. De Jesucristo. É Jesus Cristo. De Jesucristo. E Paulo disse: Pablo dijo, a vida que eu vivo na carne, la vida que yo vivo en la carne, eu vivo pela fé lo vivo por fe em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Em Cristo En Jesus. Cristo Jesús. Paulo se movia por fé Pablo se movía por fe no reino de Deus. en el reino de E Dios. por onde Paulo passava, Por donde Pablo pasaba, a glória de Deus la se gloria movia. de Dios, O poder de Deus. el poder de Dios, O poder de Deus. el poder de Dios. Quantos na igreja ¿Cuántos en la iglesia estão sentados están sentados à porta en la puerta do reino de Deus? del reino de Dios? Não adentro no reino de No Deus. adentro del reino, Não adentro no reino de Deus. no adentro del reino, Porque não se relacionam com o Espírito Santo. porque no se relaciona con el O Espíritu. Espírito Santo El Espíritu Santo foi enviado fue enviado para nos levar, para llevarnos, para fazer com que você para hacer que nosotros, mergulhe no reino de Deus. Mergulhe, ¿para qué? mergulhe. Para que nos Entremos. sumerjamos, nos entreguemos, nos rindamos No reino de Deus. al reino de Dios, No reino de Deus. al reino de Dios. E o reino de Deus, El reino de Dios, ele nos surpreende. Él suplió Que todos os dias, todos los días. Deus nos surpreende. Dios suple Ele quer surpreender você nesta y quiere tarde. sorprenderte en esta tarde. Talvez você veio preso
com pequenos sentimentos, La iglesia viene con pequeños sentimientos, com pequenos pensamentos, con pequeños pensamientos, com algumas dores, como dos cosas, alguns dolores. con algunos dolores. Deus quer surpreender você. Dios quiere sorprenderte. A igreja de Jesus, La iglesia de Jesús, ela tem que andar ella tiene que andar na estatura do Filho de Deus, en la estatura del Hijo de no Dios, padrão do Filho de Deus, en el patrón del Hijo de no Dios. padrão do Filho de Deus, Aleluya. padrão do reino de Deus. En el padrón del reino de Dios. É padrão de amor, Es de amor, de compaixão de compasión, e de poder. de poder. E isso só pode ocorrer. Isso só pode ocorrer Y eso es todo poder quando você se move cuando usted te mueve, cuando tú te através do mueves Espírito Santo a de través Deus. del Espíritu Santo. No dia de Pentecostes, En el día de Pentecostés, Pedro e João Pedro y Juan escolheram morrer. escogieron morir. Escolheram morrer. Escogieron morir. A Bíblia diz La Biblia que dice, todos eles a todos ellos foram cheios do Espírito Santo fueron llenos del Espíritu e Santo começaram a falar y línguas comenzaron a hablar estranhas. en lenguas. E começaram a falar línguas estranhas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. E quando eles começaram a falar línguas estranhas, Y cuando comenzaron a hablar en lenguas extrañas, eles começaram a morrer. comenzaron a morir. Eles começaram a morrer para eles Comenzaron a próprios. morir para ellos mismos. E o Espírito Santo começou a arrancar de Pedro, El Espíritu Santo comenzó a sacar de Pedro, o velho Pedro. el viejo Pedro. Arrancou de João, Arrancó de Juan, o velho João. el viejo Juan. Arrancou de Tiago, Arrancó de Santiago, o velho el Tiago. viejo Santiago. E começou a construir Jesus Cristo. Comenzó a construir a Jesús dentro de él. Começou a fundamentar Comenzó a Jesus Cristo. fundamentar la persona de A Jesús. transformar a La mente transformación de de cada su mente. deles. Aleluya. Nós vemos o coxo. Nós vemos o homem coxo, Nosotros vemos el hombre cojo, maltratado por Satanás. maltratado por el diablo. Dentro das igrejas de Jesus, Dentro de las iglesias de Cristo tem muitas pessoas hay muchas personas maltratadas por Satanás. maltratadas por el diablo. Dentro da igreja de Jesus, Dentro de la iglesia de há Cristo, muitas pessoas muchas personas feridas. fueron heridas E seus pastores, y los pastores, seus líderes, los líderes, não percebem no perciben o quanto elas estão feridas. cuántas personas están heridas. Por quê? ¿Por qué? Porque no dia de Porque en Pentecostes, el día de Pentecostés eles preferiram ellos prefirieron ficar no templo. quedarse en el templo, Ficar no templo. quedarse en el templo, Ficar na comodidade quedarse en la comodidad da religião. de la religión. Da religião. La E a religión, religião é fria. la religión es fría, Ela não percebe a dor. ella no percibe el A dolor. religião é fria. La religión es Porque fría. Deus não habita na religião. Dios no habita en la religión. Deus habita em corações Dios habita en famintos. corazones humildes. Deus habita em corações transformados. Dios habita en corazones regenerados y Deus transformados. habita em corações que se renderam a Ele. Corações que se renderam a Ele. Dios habita en corazón que se han rendido a Él. Pedro e João, Pedro y Juan, eles escolheram ellos escogieron caminhar com o Espírito Santo. caminar en el poder del Espíritu de Nos Dios. dias de hoje, En el día de hoy, parte das igrejas muchas iglesias escolheram escogieron ficar no templo, quedarse en el templo, na antiga religião. en la religión. E neste lugar, En este lugar, o Espírito Santo não foi. el Espíritu Santo Não foi. no fue, O Espírito Santo não está. el Espíritu Santo no está. Nos dias de hoje, El día de hoy, muitas pessoas muchas personas escolheram escogieron ficar longe do Espírito Santo quedarse lejos del Espíritu Santo e não percebem y no perciben o homem coxo, el hombre cojo, não percebem no perciben a humanidade faminta, a la humanidad hambrienta, não percebe no perciben a humanidade la humanidad caminhando para o inferno, caminando derecho al infierno, não percebe. no perciben. Mas aqueles Pero aquel que escolheram que escogió o Pentecostes, el Pentecostés, que escolheram o Espírito Santo de escogieron el Deus, Espíritu Santo, que escolheram o Espírito Santo de Deus, escogieron el Espíritu Santo de Dios. aqueles que escolheram o Espírito Santo de Aquellos que Deus, cogieron el Espíritu Santo, eles se movem, ellos se mueven, eles se movem. ellos se mueven.
pelo poder do Espírito por el Santo. poder del Espíritu Santo. E quando se move pelo poder do Y cuando se Espírito mueve por el Santo, poder del Espíritu Santo, ele se move dentro da perspectiva de Dios Deus, se mueve dentro de la perspectiva de Dios, dentro da boa, agradável e perfeita vontade de dentro Deus. de la voluntad agradable y perfecta de Dios. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluya. A boa, La agradável e buena, perfeita agradable voluntad perfecta de Dios é que a igreja de Jesus en la iglesia de Jesús se mova, se mueve, caminhe, camina, como Jesus caminhou, como Jesús caminó, como Jesus andou, como Jesús se movió, como Jesus operou. como Jesús actuó. Nesta tarde, En esta tarde, o teu posicionamento, a tu tua posición tem que ser tiene que ser como de filho de Deus, con el Hijo de Dios, como de filho de Deus. como de Hijo de Dios. O filho de Deus, El Hijo de Dios, ele não fica às portas, Él no queda na porta, en na la entrada. puerta, Él no queda en la entrada. O filho de Deus, El Hijo de Dios ele está dentro do reino. Él está dentro del O reino. filho de Deus, El Hijo de Dios ele está dentro do reino está de Deus. dentro del reino de Ele Dios. caminha no reino Ele de Deus. camina Ele se en su move reino. no Ele reino se de mueve en su Deus. reino. Aleluia! Aleluya. Glória a Jesus! Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Pedro e João Pedro y Juan foram usados por Deus, fueron usados por Dios para transformar para transformar a vida la vida de um homem. de un hombre. Aquele homem Aquel hombre, jamais imaginou ya muy mayor, que iria experimentar quería experimentar do amor de Deus, el amor de Dios, da glória de Deus. la gloria de Dios. Mas Deus o surpreendeu, Pero Dios lo sorprendió, porque o amor de Deus porque el amor de Dios estava sobre ele. estaba sobre él. Mas Deus simplesmente, Pero Dios simplemente, ainda aún todavía, não tinha encontrado no había encontrado pessoas, él, homens e mulheres. la persona. Deus ainda não tinha encontrado Dios no había encontrado la persona que pudesse se mover que pudiera moverse através deles, a través de él, através deles. a través de él. Há muitos líderes na face da Hay terra. muchos líderes en la faz de la tierra, Há muitos pastores da face da hay terra. muchos pastores en este mundo, Mas são poucos que son pocos, que Deus pode se que mover Dios através puede deles. usarlos para hacer Porque cosas grandes. muitos desses líderes e pastores Porque muchos líderes y pastores escolheram ficar fora do Pentecostes. escogieron quedar fuera, lejos del mover de Dios, Ficaram na religião. y quedan en la religión. E Deus não se move na religião. Dios no se mueve en la religión. Deus não poderia libertar aquele coxo. Dios no puede libertar a aquel cojo, Porque os homens da religião porque la religión esqueceram de Deus. se olvidaron de Dios, Rejeitaram Deus. se alejaron de Dios. Mas Deus trabalha arduamente. Pero Dios trabaja arduamente. Ele olha arduamente para a igreja Dios trabaja arduamente con la iglesia para encontrar para encontrar homens e mulheres hombres y mujeres que venham se entregar ao seu que Espírito, puedan entregar a su que espíritu, venham passar tempo com o Espírito que quieran Santo, pasar tiempo con la persona que del venham Espíritu orar Santo, em línguas, que vengan a orar que venham deixar o Espírito Santo donde encuentran con el Espíritu Santo, construir Jesus Cristo, construir construir Jesus Cristo a Jesucristo en su alma dentro deles. dentro de ellos. Há muito que Deus tem para fazer. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, Há muitas coisas que Deus tem para hay realizar, muchas cosas que Dios quiere usar a la iglesia, mas Ele não encontra pero Él no encuentra as pessoas certas, la persona indicada, as pessoas corretas la persona indicada para Ele se mover. para que Él pueda usar. Se Deus encontrar muito de mim em mim mesmo, Si Dios encontrara a muchos en su medio, Deus não pode se mover através de mim. Dios no puede. Quando Deus olha para mim, Cuando Dios me mira a mí, Ele vê muito do Gilberto. Él ve mucho Do Gilberto, de Roberto, ele não pode se mover. Él no puede moverse.